Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com um tema que tenho a certeza que vocês vão adorar, o tema da nutrição, o tema do impacto da nutrição no nosso corpo, das emoções, muita coisa para explorar. Antes de começarmos e de vos apresentar a minha convidada, quero agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a Espírito do Sol. A Espírito do Sol tem imensos livros interessantíssimos na área da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal. Tem também muitos oráculos, para quem gosta de trabalhar com oráculos, tem oráculos muito bonitos. E tem livros que são livros bem especiais, livros que ainda não foram editados em Portugal, de áreas bem específicas, como a astrologia, o tarô, a mente, o poder da mente, o sagrado feminino, um mundo para explorar. Vão lá à página da Espírito do Sol que vão adorar com certeza. Eu estou encantada. E assim, passo a apresentar a minha convidada. Muito obrigada por estares aqui, minha querida Mariana Peçanha. Obrigada, Rita, pelo convite. É bom ter-te aqui. Gosto muito deste teu tema. É um tema muito interessante, que dá pano para mangas. Dá, isso é verdade. É, não é? E que é serviço público. Eu acho que é sempre bom nós partilharmos aquilo que aprendemos, não só o que aprendemos nos livros, o que aprendemos na vida, e no caso também aquilo que acabo por aprender nas consultas, não é? No meu caso assim específico. Eu gosto de fazer um sumo de tudo isto, não é? Portanto, nunca ser uma coisa só, não é? Não é porque leste nos livros que sabes que isso se aplica na prática, não é só porque ouviste dizer que na prática funciona que achas que já é uma teoria, e então um bocadinho um conjunto de tudo. Exato. Olha, então vamos começar aqui pela tua história. Tu estavas-me a contar que também estudaste publicidade, chegaste a trabalhar na área da publicidade. Trabalhei. Foi como eu, sabes que eu também fui, eu sou ex-publicitária, portanto quando tu me disseste isso achei imensa graça. E consegues perceber então de onde é que eu venho quando eu digo Perfeitamente, se alguém percebe sou eu, perfeitamente. Eu sempre quis estudar publicidade para trabalhar assim, a reverter para causas sociais, não é? Para poder comunicar e fazer alguma diferença. E depois quando fui trabalhar para uma agência percebi que ia estar a vender, sei lá, produtos de telemóveis, detergentes, coisas assim. Tudo e mais alguma coisa, não é? E na verdade, e está tudo certo, nada, não é uma crítica, mas para mim não fazia sentido porque era como se eu tivesse que estar às vezes a dizer coisas que não eram, não é? Sim, é verdade. A publicidade passa um bocado por aí, não é? E tentares vender um produto que não é exatamente aquilo que as pessoas às vezes esperam que seja. Sim, claro. E tu sentes que o propósito, pelo menos para mim, o propósito não estava a ser cumprido. Sim, então achei que não fazia muito sentido. Eu percebo perfeitamente. Agora até uma parte, sabes que uma vez disseram uma frase que ainda hoje eu me lembro, ainda trabalhava em publicidade e alguém disse, sim, porque nós aqui na agência, vocês têm noção que nós trabalhamos para a indústria do lixo. E aquilo bateu-me, para a indústria do lixo, nós produzimos coisas, imagina, tipo milhares de folhetos ou milhares de cartazes que se calhar daqui a 15 dias está tudo no lixo, é uma coisa super efêmera. E aquilo na altura bateu-me, ai meu Deus, pois é, tipo eu estou a trabalhar para muito desperdício. Mas é interessante porque hoje em dia nós conseguimos usar a comunicação e a publicidade de uma forma completamente diferente. Sim, não é? Se acabas por usar no teu trabalho, eu uso imenso o meu, porque se eu não tivesse aprendido a comunicar, eu acho que não conseguia nunca fazer aquilo que faço. É verdade, Portanto, é mesmo. Está mesmo na base é mesmo, de tudo que engraçado. E gosto disso. Que bom. Olha, e depois como é que foi como é que tu mudas assim de uma área tão diferente, não é? Para a nutrição? Olha, eu na verdade tive aquilo que muitas de nós, não sei se passaste por isso não, mas a maior parte das mulheres passa por oscilações de peso. Nunca tive anorexias nem bulimias, mas andei perto de algumas. Foi? Sim. Ok. Enquanto fui crescendo, achava que tinha que ser de uma maneira que não tinha que ser, todas essas coisas, e houve uma altura em que comecei a ficar mal. Eu fiz algumas dietas, não fiz muitas dietas radicais, mas oscilei de peso para aí 2 vezes até essa fase em que eu tinha aí 24 anos, já não me lembro exatamente. E nessa altura comecei a ficar com muitas dores de estômago, comecei a ficar muito cansada, muito pálida, mas na verdade as análises não diziam nada assim de muito conclusivo. E a única coisa que eles me detectaram foi a pylori, não é? A Helicobacter pylori, aquela bactéria que a maior parte das pessoas tem no estômago, mas quase todos nós temos, e não era justificação para tudo aquilo que eu não te respondia àquilo que... E fiz também nessas alturas o antibiótico e tudo mais, mas não porque a seguir àquilo continuei muito mal e por algum tempo eu disse, bom,
se calhar vou estudar isto, já que ninguém me consegue explicar, vou tentar perceber aonde é que eu me consigo encaixar aqui, só para perceber, ou seja, nunca pensei que a minha vida fosse mudar assim tanto. Estavas a fazer para ti, não é? Estava a fazer completamente para mim, e ainda para mais, como eu estudei num colégio inglês em pequenina, para mim ir para Londres estudar era toda uma foste mesmo para Londres, ok. Para Londres. E já não trabalhavas em publicidade, então? Trabalhava, mas decidi... Já estavas naquela saída. Sim, vou arranjar um trabalho em Londres part-time e vou estudar ao mesmo tempo e é isto que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz e foi dos melhores moves que eu acho que eu fiz na minha vida. Foi esse. E foi muito bom, só que eu depois ali ao fim de uns meses percebi que viver em Londres não era para mim, porque eu sou completamente da praia e do mar e às 3 da tarde está de noite. Sim, eu tenho vários amigos que vivem lá e é deprimente, não é? É mesmo, e sabes que eu comecei a ficar, eu já sentia mesmo coisas diferentes no meu corpo e tudo e senti que não me identificava com aquele sítio, por mais que adorasse, eu adoro ir lá, atenção, ir a Londres para mim é toda uma experiência, eu adoro a rigidez deles, a maneira como as coisas funcionam, a organização, é tão bom. A maneira como eles pedem de ti, mas eles também te dão, percebes? Então na escola, aquilo na faculdade era espetacular e fazia-me lembrar o ensino que eu vivi, que é assim, só tens de cumprir com isto, mas cheio de muita criatividade e curiosidade e coisas puxam mesmo por esse teu lado, ou seja, é aberto dentro daquilo que te ensinam e eu achei isso, eu adoro esse espírito. Mas aquilo que eu consegui foi condensar o curso mais para os fins de semana e então vinha para cá, ficava cá e depois ia para lá. Então eu ficava a trabalhar de cá e depois ia estudar para lá aos fins de semana. E tive a sorte da minha irmã estar lá a morar, então ficava sempre em casa dela. Perfeito. Então para mim compensava mesmo. Exato. E depois aí percebeste que querias começar a trabalhar com isso? Não, no primeiro ano pensei, o que é que eu estou a fazer? Eu estava a adorar estudar aquilo, mas a pensar, como é que eu vou pôr? Eu não vou conseguir usar nunca isto na prática. Pronto, olha, vamos ver para o que é que isto leva. E no segundo ano, que é quando nós começamos a dar consultas, ou melhor, quando a professora está a dar consultas e nós assistimos às consultas, comecei a pensar, eu se calhar vou querer fazer isto. E depois quando eles nos avaliam a dar consultas, em que eu fiz a minha primeira consulta, lembro perfeitamente que a professora se virou para mim e disse assim, não é possível que isto seja a tua primeira consulta. Foi, interessante. E quando ela me disse aquilo, eu fiquei super contente, que eu pensei assim, então se não sou só eu que estou a ver que isto pode ser uma saída. E quando percebi isso, esquece, já tratava toda a gente em casa, já dizia, olha, isto quer dizer aquilo, e eu lembro-me das nossas professoras nos dizerem uma coisa que eu acho super interessante, que é, enquanto estás na fase em que estás a estudar, é a melhor altura para dar as consultas. Claro que ninguém dá às pessoas conhecidas, não é? Claro, amigos. Não é bem consulta, mas é uma ajuda, e ela diz, porque vocês estão o mais atualizado que dá para estar. Pois é. Então eu achei engraçado isso que ela dizia e depois comecei a trocar tudo na cozinha, ou seja, eu gostava de cozinhar e cozinhava assim relativamente, mas nada de especial, e comecei a perceber o que é que não se podia, ou seja, o que é que não, quais os ingredientes a não utilizar, como é que se deve confeccionar, como é que o ponto da gordura, todas estas questões, bom, enfim, dá pano para mangas. E começava a ir para casa a dizer assim, bom, como é que eu vou fazer filetes com arroz de tomate de uma maneira saudável? E como é que não sei o quê? E então eu ia fazendo estes testes todos. E aí ia, ok, vou experimentar assim. Se eu experimentar esta farinha, se eu trocar por aquela, e comecei a brincar muito na cozinha. Então a paixão pela cozinha surgiu ao mesmo tempo em que eu estava a tirar o curso, que nada tinha a ver, mas tudo tinha a ver, não é? Dava-te uma base, mas não te ensinava a cozinhar nada. Claro. Foi mais as tuas experiências pessoais que... Sim. E esta coisa e eu sempre tive esta coisa de, ok, mas eu gosto de comer, não é possível que não se possa comer coisas que sejam boas e que façam bem ao mesmo tempo, mas que tenham aquele sabor que apetece mesmo. Claro. Então quando eu chamava os meus amigos para virem testar as coisas, eles adoravam. Era filetes com arroz de tomate, era bifes panados com arroz de cebolinho. Aquelas coisas tradicionais, mas mais saudáveis, conseguiste numa encontrar. Vertente. Sim. E depois começaste a dar workshops de alimentação saudável. E isso foi mais tarde, mas sim, acabei por fazer isso, porque quando eu regressei, eu entretanto no meio do curso houve uma altura que tive férias e fui para o Rio de Janeiro fazer um estágio para a Santa Casa da Misericórdia e apaixonei-me por aquela cidade. Eu disse assim, eu preciso de morar aqui porque isto é a minha cara. E então depois vim terminar o curso e pensei logo, não quero morar aqui em Portugal, até porque eu estava a tentar dar consultas e fazer com que aquilo que eu estudei tivesse algum propósito, mas eu não sentia ainda muita resposta. Claro que no início também as coisas são assim, não já é? foi há muito tempo, se calhar também não havia a abertura que há hoje, não é? Foi em 2012, não havia, não me lembro exatamente do ano que foi, mas foi perto disso. E naquela altura, pelo menos as pessoas que eu conhecia, o meio onde eu estava e tudo mais, não iam muito atrás disso, porque acho que não era mesmo uma coisa ainda não era conhecida. Um momento. E então eu decidi, ok, vou fazer uma viagem, juntar dinheiro, fazer uma viagem grande, correr os países todos onde eu gostaria de morar, outros só mesmo para visitar,
E claro que cheguei à conclusão que só queria morar no Rio de Janeiro porque tudo que eu queria era voltar para o Rio. E voltei, ainda morei lá e trabalhei lá, só que cheguei à conclusão também que trabalhar no Rio e estar de férias no Rio são duas coisas muito diferentes. E não que eu não tivesse gostado, eu adorei trabalhar lá, só que a questão era, eu via as pessoas muito viradas para a estética. Ou seja, procuravam mais por uma questão de emagrecimento, eu quero ficar com uma barriga lisa, eu quero ficar não sei o quê. E isso a mim não me mexia muito. Ainda claro, para porque mais, a questão era mais a saúde e não propriamente a estética. E quando tu aprendes sobre isso, é mesmo isso que tu queres passar. Tu pensas assim, ok, está bem, sim, vais ficar como tu queres esteticamente, mas eu vou-te mostrar um mundo completamente diferente. Porque a estética é uma consequência da saúde, não é? Fazes, sem sombra de dúvida. E não só em relação à alimentação, obviamente, não é? Tens os cuidados de sono, tens a parte do exercício físico, tudo isso conta e no nível é que funciona mesmo em sinergia, isso funciona em conjunto e quando tu começas a explicar isso, depois às tantas já não é só sobre a nutrição, depois começa a ser uma coisa mais ampla, mas enfim, e percebi isso e achei que se calhar podia voltar a Portugal e ver se agora já dava para fazer aquilo que eu queria e assim que voltei foi um boom para mim. Depois começava a explicar às pessoas como é que se comia, depois ok, vou começar a lançar os workshops e depois os workshops muito cheios e depois abri os restaurantes. Porque abriste mesmo restaurantes? Tive 3 restaurantes. 3, uau, isso já é outro nível, isso já é o nível, já és empresária. Foi, às tantas. Aqui era na zona de Lisboa ou de foi num no Estoril, outro no Mercado da Ribeira e outro no Chiado. Que giro, não fazia ideia. Mas o do Chiado durou muito pouco tempo. Aliás, eu nem queria, eu fiz isto na altura com o meu namorado, que é o pai da minha filha, e quando nós abrimos o primeiro começámos com um takeaway, em que eu cozinhava de casa e ele distribuía para os meus pacientes, essencialmente, porque as pessoas diziam, mas eu não tenho tempo para fazer isto. Eu disse, pronto, eu sempre achei que conseguia fazer tudo, eu consigo ensinar, consigo dar as consultas, então ia fazendo tudo e mais alguma coisa. Então cozinhava à noite, ele depois distribuía, depois eu dava as consultas durante o dia, enfim, era... E depois nessa altura procurei um espaço para poder de facto ser um sítio onde eu cozinhava para fora, só que aquele espaço tinha obrigatoriedade de abrir ao público. Então foi tipo, não tens hipótese de não abrir um restaurante, ou abres um restaurante, ou não dá para ser este sítio, e a renda era boa e tudo mais. Então abrimos por ali, depois começou a crescer, e houve uma proposta para o Mercado da Ribeira, e depois no Mercado da Ribeira para o Chiado, e nessa altura eu já estava grávida, e eu só dizia assim, eu só quero ficar com o Estoril. Claro, eu não quero mais nada. Era too much, não é? Foi muito e também aprendi muito, porque para mim a parte de gira é o quê? Ir às compras, escolher os ingredientes, fazer as misturas, ensinar como é que se faz, essa parte toda eu adoro. Agora, a parte do negócio em si, claro, eu acho que acaba por separar, acaba por desvincular um bocado a coisa, porque é muito giro tu ires escolher ingredientes para fazer se calhar até um jantar ou uma coisa para muitas pessoas ou para algumas pessoas, outra coisa é teres aquilo sistematicamente disponível, numa emenda com uma rotatividade completamente diferente. Outra coisa. Portanto, são experiências, não é? São experiências. Muito. Claro, e o que tu gostas realmente hoje em dia, tu dedicas-te às consultas, não é? One-to-one de nutrição. Pode-se dizer que é de nutrição? Ou Sim, eu estudei nutrição na Faculdade de Naturopatia. E depois fui fazendo várias formaçõezinhas, depois fiz especialização em nutrição desportiva numa altura que gostava muito, fiz também a parte de experiência somática a nível da parte emocional, depois trabalhei numa clínica onde havia todas estas vertentes, que era uma clínica holística, então aprendi imenso a esse nível e comecei a ter um interesse especial em perceber porque é que as pessoas agiam como agiam. E não só a ação delas. Exato, eu já que tenho isso aqui para falar contigo, que acho super interessante. Mas antes disso tenho uma curiosidade para te perguntar. As pessoas que vão ter contigo, qual é que é ou quais são assim, as queixas principais? Elas vão com queixas ou é intestino? Eu acho que aquilo que acontece mais é intestino, é a barriga inchada. E é uma coisa que quando tu te começas a interessar é todo um mundo, não é? Assim, o intestino é todo um mundo. Todo um mundo. Para mim, eu acho que tu tratando o intestino e o fígado, ou garantindo que funcionam bem, nem é tratando, é garantindo que estes dois órgãos estão a funcionar adequadamente, dificilmente mais alguma coisa vai falhar, na minha opinião. Porquê? Porque no intestino é onde tu consegues absorver tudo, e vai tudo para todos os lados, e o fígado é quem vai distribuir e fazer as coisas acontecer. Portanto, se tu tiveres estes dois órgãos a funcionar bem, à partida tudo o resto para mim está mais equilibrado. E o intestino, muitas vezes as pessoas procuram por uma questão de barriga inchada, antes era muita obstipação, foi uma coisa que mudou. Ou seja, depois da pandemia, e isto é curioso. Tu vês padrões assim, que giro. Super, porque uma das coisas que as pessoas se queixam muito é isso, menos os refluxos e também há um bocadinho a parte do estômago e tudo mais, que é a parte de cima aqui da digestão. Há algumas reclamações, mas não tanto quanto a parte seguinte, que é intestino delgado e depois intestino grosso.
Então, antes aquilo que eu sentia é que havia muita obstipação, bate a pandemia e começa a haver barrigas inchadas, pessoas a reclamarem de sintomas que não conseguem digerir muitos alimentos, era uma coisa, principalmente legumes. Então começas a ver ali um padrão um bocadinho diferente daquilo que era o que se via mais. E claro que, obviamente, a parte emocional tem um impacto, portanto nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro e tudo mais, mas eu ia um bocadinho além disso, eu dizia assim, eu tenho a certeza que este vírus tem que ter um impacto aqui na flora intestinal, não é possível que não haja aqui um impacto porque isto é muito esquisito, e até hoje não se sabe ainda, não é? Não posso dizer que é exatamente isso, mas a meu ver houve aqui algo que teve influência, porque a maior parte das pessoas, as reclamações passaram a ser barrigas inchadas, não consigo digerir a maior parte dos alimentos que como e oscilo entre diarreia e obstipação. Isto começou a ser meio que a constante e eu trabalho muito com isso hoje em dia. E existem os exames, os testes de intolerâncias alimentares, onde tu gastas uma fortuna. Isso funciona ou não? Na minha opinião é muito pouco conclusivo. Porquê? Tu vais reagir àquilo a que à partida vai ser aquilo que mais consomes. Porquê? Porque o teu intestino está hiperpermeável. O nosso intestino tem uns espacinhos assim pequeninos. E nesses espacinhos pequeninos é por onde passam os alimentos para a corrente sanguínea. Se tu tens uma permeabilidade normal, passa tudo tranquilamente, dá-se absorção, são distribuídos os nutrientes, tudo ok. Se tu tens uma coisa que se chama hiperpermeabilidade intestinal, o que acontece é que esses espacinhos estão mais dilatados. Os alimentos passam para a corrente sanguínea sob forma de moléculas muito maiores. E então tu desencadeias reações inflamatórias em relação aos alimentos. Então tu podes estar a reagir a alimentos que à partida não havia problema nenhum, mas tu estás a reagir porque eles estão a entrar sob uma forma que não deviam estar a entrar. Que não é correta. Exatamente. Então se tu não consegues descodificar aquilo que está a entrar, vais reagir. Quando isto acontece, tu começas a achar que reages a montes de coisas, mas na verdade o que é preciso fazer é retirar aquilo que está a causar a permeabilidade intestinal. O intestino volta outra vez àquilo que era, ou pelo menos esse é o objetivo e é a tendência, e depois tu já toleras praticamente tudo, se calhar há 1 ou 2 alimentos que não toleras tão bem, mas de resto, em princípio, quase tudo vais voltar a tolerar. Então é muito mais interessante para mim retirar os alimentos que geram inflamação ao trato digestivo, e o glúten aqui é número 1, como alguns alimentos processados, ou a maioria deles. E se fizeres isso, depois o teu intestino vai começar a ter uma resposta diferente. Okay? Até porque nenhum ser humano digere o glúten, só as aves é que digerem o glúten. Então quando dizes que não és intolerante ao glúten, isso não existe, toda a gente é intolerante ao glúten. Então o glúten é mesmo o inimigo número 1. Número 1 é difícil, porque isto depois vai depender, é dos mas sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Isto não quer dizer que depois não possas consumir, consomes ao fim de semana, de vez em quando, vais jantar fora, aqui e ali, dependendo dos casos, obviamente. Mas, e isto, porquê que é diferente para os celíacos? Porque os celíacos têm a parede do intestino é como se fosse quase rasa, e nós temos estas vilosidades. Por isso é que as pessoas que são celíacas, assim que entram em contacto com o glúten, a reação é muito mais adversa do que aquela que nós teríamos. Portanto, nós podemos ter dor de cabeça. Nós temos uma certa proteção, é isso? Temos, é como se tivéssemos. Então nós temos uma certa dor de cabeça, temos reações de pele, um cansaço, a moleza, depois essas reações a outros alimentos, normalmente são mais ou menos estes os sintomas. Por isso é que nós sabemos que quando acontece alguma coisa respiratória, alguma coisa de pele, primeiro tens que ir ao intestino. Isso é que eu digo que tens quase sempre que ir ao intestino primeiro. E não consegues tratar nada sem ir ao intestino. As coisas de pele também? Também. Questões de pele e questões respiratórias, a partir do momento em que tu tratas o intestino, reduziste logo a inflamação que está a começar ali. E então a probabilidade de responderes mal vai ser menor. Imagina, doenças autoimunes. Elas têm o glúten na base porque têm a hiperpermeabilidade na base. Porque se os alimentos entram para a corrente sanguínea de uma forma que não deviam, então tu começas a desencadear reações inflamatórias e depois começas a desencadear reações inflamatórias em relação às tuas glândulas. Okay? Como é, por exemplo, a tiroide. Então, uma das coisas que nós sabemos, se ainda não houver anticorpos, por exemplo, a tiroide podes ter uma tendência para ter um hipotiroidismo e podes ter mesmo os anticorpos que destroem a tiroide. Se ainda não tiveres os anticorpos, há muito trabalho que nós conseguimos fazer, a pessoa nem sequer precisa chegar a fazer a medicação. Se já tiveres anticorpos, é diferente, mas se calhar conseguimos manter uma dose muito baixinha porque tratamos aqui a permeabilidade e outros sintomas, obviamente, que não só em relação à permeabilidade. Mas para mim isto é número 1 e a maior parte das pessoas que trata esta questão, depois o resto dos sintomas caem por terra, a grande maioria cai por terra. E depois isto vai depender, porque se nós estivermos a falar de uma inflamação que tem a ver mais com o intestino delgado, aqui pode acontecer que as bactérias do intestino grosso migraram para o intestino delgado e aí começa uma fermentação. Então, há uma diferença entre as pessoas que comem e ficam logo com a barriga inchada, aqui já vamos falar muito mais em intestino delgado, e as pessoas que comem e que ficam com a barriga inchada mais tarde.
Então quanto tempo depois é que tu começas a sentir os sintomas? Isso é uma das primeiras perguntas. Porque Faz eu tenho que saber diferença, onde que é que eu estou a tratar. Isso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem absolutamente nada a ver. Ok, que E interessante. quando é assim, o que precisas de fazer é tentar matar este excesso de bactérias, estas bactérias más. Isso é o que se chama SIBO ou não? É o que se chama SIBO. Só que agora se fala muito disso, se calhar muito. Muita gente não sabe, mas já se começa a ouvir falar, e eu até sei porque também fiz o teste e tinha, e é muito mais comum do que se pensa, muito não é? mais. Só que isto aparece, também é assim, deu-se um bocadinho este nome e tudo depois, nós não podemos dizer que as coisas aparecem porque se descobriu, que se calhar já existia antes e nós ainda não sabíamos, não é? Mas este conjunto de sintomas, a meu ver, eu começo a ver em prática depois da pandemia. Ok. E este chamado SIBO, não é? Portanto, que agora é tão comum, é esse excesso de bactérias. É o subcrescimento destas bactérias no intestino delgado. Então, o que precisas fazer é, idealmente, matar estas bactérias. Então, se conseguires... São as más, vamos dizer assim. Exatamente. E nós dizemos starving, mas é matar à fome, entre aspas. Ou seja, não dar os alimentos que as alimentam para ver... Só que, sinceramente... Isso não resulta na maior parte das vezes. Então eu acabo por recorrer a antibióticos naturais, digamos assim, que ajudam a matar estas bactérias, ao mesmo tempo em que vais tentar fomentar o crescimento das bactérias boas. Não dar probióticos nunca nestas ocasiões, porque isto vai fazer com que as bactérias cresçam mais e então ainda vais ficar com uma sensação de maior inchaço, portanto isso não é interessante. Idealmente o antibiótico é o que funciona melhor. Eu não prescrevo antibióticos, mas acho que há médicos bons para fazer esse trabalho, e eu não sou a favor de antibióticos assim de forma geral, apenas em casos específicos, mas neste caso é das coisas mais eficazes que existe, e depois a seguir já sabes que podes introduzir tudo devagarinho. É como se fosse primeiro limpas, não é? E depois podes de algum modo reestruturar ali toda a... E por isso quando te dizem para fazeres limpezas ao cólon, para fazeres uma série de tomar aloe vera, a toma laxante, isso não vai resultar. Porque isto é uma questão bacteriana, e sendo uma questão bacteriana, tens que resolver a parte das bactérias em vez de quero limpar o terreno, quero nutrir isto, não adianta. Primeiro tens mesmo que tirar o que lá está. Porque há bactérias, principalmente quando estamos a falar de um sobrecrescimento, é muito. Não consegues assim de uma maneira muito... Exato. É e olha, e diz-me uma coisa, ainda voltando aqui à história do glúten, porque eu sei que há muita gente que está interessada nisto, mesmo para quem não tem nenhum problema específico de barriga inchada, que acho que é raro, porque hoje em dia quase toda a gente tem isso, mas o glúten realmente não é aconselhado, é mesmo uma coisa que é nociva para todos nós. Não é só para uns, é mesmo para todos, não é? É para todos, há pessoas que vão reagir mais do que outras, e depois depende do tipo de glúten. Se tu dizes assim, mas e pão de fermentação lenta? É diferente, principalmente dependendo da quantidade de tempo que tiver a fermentar. Porque tu até podes ter um pão de trigo ou de centeio, que tem glúten, mas se tiver a fermentar por algum tempo, não vais ter a mesma reação, porque o glúten vai se degradando quantas mais horas vão passando. Portanto, a fermentação lenta é muito melhor. É muito melhor do que estás a consumir um pão qualquer convencional que compraste e enfim, levou uma série de fermentos e além do trigo. Portanto, não é que o trigo é o inimigo. O glúten presente no trigo em pães processados é o inimigo. Se estivermos a falar de uma fermentação lenta, já é outra questão. Mas em alguns casos convém que sejam mesmo os pães isentos de glúten, que é para não haver risco nenhum. Mas não tem sempre que ser. Na grande maioria das vezes um pão de fermentação lenta já serve. Exato. Mas o glúten está presente em muita coisa, não é? Eu vejo que ainda há alguma ignorância sobre este tema, embora já se fale muitíssimo mais, as pessoas estão muito mais informadas hoje em dia do que estavam há 10 anos atrás, e tu sabes isso melhor que eu, não é? As pessoas já são capazes de olhar para os ingredientes e ler o que é que está lá, mas ainda assim eu às vezes pasmo com algumas conversas das pessoas não se aperceberem de quantidade de coisas que levam trigo, não é? Muita coisa mesmo. Até molhos. Até molho, sim, exato, molho. Uma vez corrigiram isso e eu disse assim, pois é, mas não me dá jeito de dizer assim. Mas é verdade, sim, molhos. É molhos, pronto, seja, também digo molho. Então, muitos molhos também levam trigo, pronto, já para não falar naquelas coisas evidentes como as massas, os bolos, as bolachas. Várias farinhas têm também. Eu acho que, e então tu pensas assim, se vais comer uma coisa frita à partida, já foste, independentemente de ser uma coisa que tu achas, vou comer batatas fritas, mas se forem coisas que levam crosta, tipo crosta de alguma coisa, alguma farinha a envolver, o panado, claro, o panado, porque é trigo, claro, e depois, porque a farinha é trigo. Por exemplo, no sushi também tens, a questão no é, sushi? Sim, no sushi acabas, e no próprio molho de soja, molho de soja, olha, também soube há pouco tempo que sim, nada interessante.
E, enfim, tu acabas por terem várias coisas e eu acho que, mas hoje em dia existe também muita escolha de coisas que não tem. Mas o que é importante? Se vais para os embalados é muito complicado. Embalados. Coisas embaladas, porque depois vais fazer o quê? Então vais substituir o sem glúten, vais substituir o glúten pelo milho. Não é uma opção. Porque também não sabes a proveniência do milho. Se não for sabes biológico, menos mal. Mas mesmo assim a probabilidade de gerar mucosidade no trato digestivo é grande. Portanto, existem bastantes até alergias e coisas relacionadas tanto com o milho quanto em relação aos amendoins. Portanto, são duas coisas que são grandes substitutos que as pessoas fazem muitas vezes. O que não tem mal fazer, ok? Mas a probabilidade deles criarem, como no Brasil dizem, criarem mofo, não é? Assim que eles usam essa expressão nestes alimentos, é muito grande. Portanto, tu às vezes achas que estás a consumir, por exemplo, manteiga de amendoim, uma coisa muito vendida, não é? Portanto, a probabilidade da manteiga de amendoim ter mofo e isso depois mexer com o teu trato digestivo é grande. O que não significa que nunca possas comer, mas se vais fazer essas coisas, se vais consumir essas coisas, procura que seja de uma marca boa, que a validade não seja tão grande assim. Portanto, há aqui alguns truques que nós podemos ir utilizando e também poder usar essas coisas, se calhar usas uma vez por semana, usas de vez em quando, usas ao fim de semana, e aí é mais tranquilo. E depois, hoje em dia fala-se muito, hoje em dia não se pode nada, não é? Mas parece que tem tudo que faz mal. Mas eu acho que não é bem assim, eu acho que há muito produto. E como há muito produto, parece que não podes muita coisa. Mas, na verdade, se tu fores às coisas mais artesanais e tudo, a reação não vai ser a mesma. Por isso eu digo, podes comer um pão de trigo e de centeio. Há um pão rústico de trigo e centeio da marca Barbella que encomendas online, que é dos melhores pães que eu já comi. E parece que estás a comer um pão daqueles que gostamos mesmo, não é? Porque às vezes os pães sem glúten as pessoas não gostam tanto. Mas já mesmo sem glúten já há bons pães, já há bons pães. Pronto, normalmente o que são um bocado mais caros, claro, mas já há muita coisa boa e é como tu dizes, se não for sem glúten, há de fermentação lenta, já há muita coisa hoje em dia, não é? Há mesmo muita coisa. Eu acho que até é mesmo essa questão da atenção de ver onde é que podem encontrar glúten que não seja no pão, porque o pão é muito evidente, mas há sítios tão pouco evidentes, não é? Onde... Sim, isso é verdade, mas é como te estava a dizer, isto mais porque consomes coisas embaladas. Se tu não pensares tanto no universo das coisas embaladas, isso não é tão comum. Sim. Se pensares em fontes de proteína, ou carne, ou peixe, ou ovos, leguminosas é todo um outro tema, mas pronto, mas também se engloba aqui em fontes proteicas. Se pensares assim, se pensares a nível de hidratos de carbono e fomos mais para os arrozes, que hoje em dia há todo o tipo de arroz. Eu adoro arroz, acho que tens o arroz basmati, o basmati integral, o arroz de terra, ou o arroz vermelho, o arroz preto, o arroz selvagem, tens uma série de arrozes diferentes. Depois também tens outros cereais que podem ser interessantes, mas só neste e na quinoa, por exemplo, tu já consegues um universo de muita opção. Exato. E há massas boas também, mas atenção às massas. Então. Massa sem glúten, a maior parte das vezes é massa de milho. Portanto, é bom que seja, é preferível que seja massa de arroz. Sim. Em vez da massa de milho. As de arroz, também já há de lentilha, já assim. Em relação às leguminosas, falando das leguminosas, há vários temas, tu podias ficar aqui a tarde toda. Podemos, depois tocar em cada um dos ingredientes, mas eu acho que é importante, porque há muitas pessoas a escolherem uma alimentação vegan ou uma alimentação vegetariana hoje em dia e vão para essas opções e vêm-se com o intestino virado ao contrário durante muito tempo, ou muitas vezes. Outras não, graças a Deus, mas é muito comum. Porquê? Porque as leguminosas, elas para viverem no mundo, para habitarem o mundo, digamos assim. Aqui estamos a falar das lentilhas, do feijão, do grão. Todos os tipos de feijões. Exato. Precisam de uma proteção na natureza para sobreviver. E essa proteção, quando nós vamos consumir estes alimentos, ela está lá. E ela não é a coisa mais agradável para o nosso intestino. Então, por isso é que convém deixar de molho, ir trocando a água, cozer em alga kombu. E aqui eu estico mesmo a corda. Em relação ao grão, são 72 horas de molho. Não é não é só de um dia para do dia para... Sim. Uau, 72 horas e trocar a água. E ir trocando a água e depois cozes com alga kombu. Vais reduzir significativamente a probabilidade de ficares com inchaço, com gases, com desconforto abdominal. No entanto, dependendo da quantidade e com o que é que tu fores comer aquela refeição, podes reagir. Se vais comer uma feijoada e comes uma grande quantidade de feijão, rara vai ser a pessoa que não vai ter sintoma. Dificilmente isso não vai acontecer. Sim. Agora, se calhar se consumires 2 colheres de feijão com um bom arroz integral, com uma salada ou os legumes, se calhar aí vais conseguir uma boa refeição e ficas ok. Agora, pode não ser assim e a maior parte das vezes não é. Então, um dos alimentos que eu retiro quase sempre nestas transições são as leguminosas, porque se tu me dizes assim, vou tirar isto mas não tiro aquilo, não é muito interessante fazer isso, porque senão vais ter que, depois daqui a bocado daqui a bocado tenho que tirar tudo, mas não é tudo.
Mas há alguns alimentos que são chave, portanto o glúten é interessante retirar, as leguminosas é interessante retirar, depois a cebola e o alho, em situações em relação quando estamos a falar de SIBO e tudo mais, imperativo tirar. Portanto, isto depende. A abóbora também é aqui Eu vi um Reels teu ontem que andei a pesquisar um bocadinho no teu Instagram aqui para ter alguns temas que queria falar contigo, e tu falavas de alguns alimentos que até são alimentos naturais e que dizias que é preciso ter algum cuidado. E eu até apontei a abóbora, a batata doce e o abacate. Sim. O e abacate, a aveia também. E a aveia também. Meu Deus, fala-me, por favor, que eu como imensa aveia. Não tem mal nenhum se tu não sentes sintomas e se consomes, enfim, nas quantidades que fossem dirigidas para ti. Não há stress nenhum com isso. A questão é que quando estamos a falar de SIBO, estes alimentos vais fermentar garantidamente. Okay. Barriga inchada é certeza. O abacate, que é uma coisa, e é curioso porque o abacate, eu ontem ouvi-te no Instagram, e eu adoro abacate, é aquela coisa que toda a gente diz e acha que é super saudável, e realmente eu quando como abacate eu não fico 100%. E pode ser também da mistura, portanto pode ser isto. Ou abacate com pão, por exemplo, ou abacate com tosta. Ou mais a questão das gorduras, porque às vezes é muito, imagina, o abacate é uma gordura saudável, as pessoas têm tendência a comer o abacate com os ovos. Com os ovos, claro, que é aquela coisa ótima do brunch. 2 ovos, já tens 2 gemas, mais o abacate, a quantidade de gordura que tu tens naquela refeição, se ainda fores pôr um fiozinho de azeite, é muita gordura. Então, quando eu receito o abacate, eu normalmente receito só com as claras do ovo e não propriamente com a gema. Isto vai depender de caso para caso, obviamente, dos objetivos das pessoas. Sim, claro, varia sempre da coisa. Mas tendencialmente faço isto, sim. E o abacate é como te digo, retiro, mas não é difícil de voltar a introduzir. A aveia tendencialmente é mais difícil de voltar a introduzir, mas isto não é para toda a gente, é para quem tem estas reações. Claro. Atenção, a aveia não deixa de ser um cereal super interessante. Então, aquilo que a mim me parece é que precisamos de retirar alguns alimentos, como esses que estavas a dizer, sem sombra de dúvida, as leguminosas e os produtos lácteos, a maior parte das vezes também, e o glúten, claro, açúcares processados, álcool, claro. Eu acho que há uns que já toda a gente sabe, caramba, hoje em dia não é? Há coisas que também já são tão faladas, mas por exemplo esse das leguminosas é uma coisa que já não é tão falada, é uma coisa que há muita gente que é vegetariana e vegana que usa como fonte de proteína, e isso pode ser um problema. Sim, não significa que seja sempre, ou seja, eu acho que na maior parte das vezes dá para tratar, ou seja, se tu retiras e vais introduzindo devagarinho é muito importante, como fazemos a introdução alimentar aos bebés. Isto é regra número 1. Se vais fazendo devagarinho, até porque se reagires, percebes logo ao que é que estás a reagir. Ok, este aqui vamos voltar um bocadinho atrás e vamos pôr aquele como então. Como se faz com as crianças tal e qual, não é? Exatamente. E há por exemplo, o tomate é muito mais, agora nesta altura nós estamos ok porque é época de tomate, não é? Mas há alturas em que não são época de tomate. A parte de dentro do tomate, aquela parte mais branca e a casca, em muitas pessoas é para tirar. E depois vais vendo como é que se reage. Tomate cru só mesmo nesta altura do ano, senão eu diria que é bom fazeres em refogados, e refogados, eu não faço refogados com gordura, acrescento a gordura no fim, mas se quiseres depois explico como é que estou a fazer isso, mas sim, até porque o licopeno, que é um dos maiores antioxidantes presentes no tomate, a prevenção do cancro da próstata é muito interessante, está presente assim, ou seja, se tu fores comprar polpa de tomate, uma polpa de tomate de qualidade, vai ter os níveis de licopeno muito mais elevados do que se estiveres a comer tomate cru. Então, dependendo do tipo dependendo do que é que tu estás a querer tirar do alimento, também depende disso a forma de confecção. Okay? Por exemplo, se estivermos a falar dos espinafres não deves consumir crus, os espinafres devem ser sempre cozidos. Ok? E aí conseguimos então digeri-los como deve de ser e retirar deles os nutrientes que precisamos, como é o caso do ferro, alguma vitamina C. E então o modo de confecção das coisas tem muito peso para mim, muito. Até porque há pessoas que, não sei se já ouviste falar nisto, que é eu quando como em casa como sempre bem, depois parece que vou comer, só comi nada, não comi nada de especial fora de casa, mas mesmo assim fiquei mal. Porque tem a ver com os processos de confecção. A gordura que é utilizada, o tempo em que os legumes fora de casa, a maior parte das vezes vêm extremamente cozidos. Há muitas pessoas que dizem assim, eu reajo aos brócolos, e eu... Também vi esse Reels teus, os brócolos, que há uma forma específica de os cozinhar. Se fizeres a vapor, se fizeres os brócolos a vapor, e aqui não precisas ter nenhuma máquina de fazer a vapor, nem nada de especial, basta teres uma panela, um daqueles escorredores de inox, um fundinho de água, pões os brócolos com os talos para baixo e a cabeça para cima, um bocadinho de sal rosa, tapas e deixas soar. A partir do momento em que soou, e aqui normalmente são 5 minutos a contar a partir do momento em que a água está a ferver, e os brócolos não tiveram contacto com a água, às vezes o talo pode ter um bocadinho ali no fundinho.
está pronto. E aqui não vais, a barrinha inchada é quase, é muito então pouco provável incha mais que isto é quando aconteça. está mais cozido? Se tiver muito cozido ou muito passado, como costumamos dizer, é para esquecer. E isto vale para todas as couves, não é só para os brócolos. Mas a maior parte das pessoas gosta até mais dos brócolos. Eu adorava consumir brócolos, mas não consigo. Então, por exemplo, na sopa é muito passado. Eu não sou a favor de sopas, ponto. Não quer assim. Meu Deus, para tudo. Vai-te embora, sai, tu estás-me aqui a destruturar a vida. Não, é como bom, assim? eu gosto, eu também acho que sopa de abóbora com gengibre, eu acho assim uma coisa do outro mundo. Eu acho que há sopas muito boas e consegues tirar coisas boas das sopas, claro, não estou a dizer aqui a denegrir, mas o que eu quero dizer... É a combinação às vezes dos legumes, combinação, acho que é um exagero, a maior parte das vezes. A cebola, que nestes casos há muita gente não pode usar, ok? Nestes casos de andar a retirar e voltar a introduzir. Portanto, às vezes estás a comer tudo bem, depois comes sopa, mas eu estou a comer só uma sopa. Então come esses legumes a vapor. Eu acho que há tanta gente que se vai identificar com o que tu estás a dizer. Eu estou aqui a pôr uma série de carapuças uma atrás da outra. Rita, se tu soubesse, às vezes eu estou em consulta e eu penso, por isso é que eu gravo tantos vídeos, porque e às vezes estou sempre a dizer a mesma coisa. Mas a verdade é que se as pessoas ouvirem isto, conseguem perceber que são coisas muito pequeninas, e não quer dizer que nunca mais possas consumir sopa, mas se calhar durante determinado tempo é preferível evitar, até porque se for uma sopa, Juliana, não é como se costuma dizer, em que se mastiga mais, é preferível. Porque é suposto nós levarmos um tempo a mastigar os alimentos, isto tem todo um processo, a coisa de ir dos sumos e das sopas, para mim, as coisas trituradas e vai direto para o estômago, não é nada interessante, porque é preciso fazer um processo. Nós andamos a passar as coisas e é tudo em suplementos, é tudo em líquidos, é tudo em... E se estás a fugir daquilo que é nutrição, na minha opinião. Que interessante. E em relação às sopas é isso, porque vais provavelmente até ficar com a barriga dilatada, não mastigaste. Qual é a probabilidade de ir à despensa a saltar, depois comeres oleaginosas ou comeres bolachas, ou comeres, eu preciso de mastigar qualquer coisa, porque não mastigaste nada. Sim, é verdade, eu tenho muita noção disso. Eu sempre, por exemplo, no meu caso pessoal, sempre comi muito, eu preciso de comer, tenho necessidade assim de comer, sou magra, não é? E eu nunca consigo ficar só com uma sopa, para mim é impossível, eu preciso mesmo de comer, sabe? Deus me livre, quando as pessoas me dizem que conseguem fazer isso, eu penso assim, esta pessoa está a chegar muito cansada à casa, ou já se habituou, ou não sei, assim, emocionalmente falando, não estou claro, a falar, claro, mas emocionalmente falando, eu acho que faz falta. E depois muitas vezes as pessoas dizem, então vou pôr umas oleaginosas picadas na sopa, ou vou pôr um ovo cozido picado, ou vou pôr melhor, mas ainda assim eu acho que é muito mais interessante tu teres fazeres os legumes a vapor, e em alguns casos pode até ser saladas, especialmente no verão, mas isto depende muito de pessoa para pessoa, porque se tu fores ver à luz da medicina chinesa, há pessoas que têm um corpo como se fosse mais quente e pessoas como se tivessem um corpo mais frio, não é? As pessoas que têm um corpo mais frio são aquelas que têm mais a tendência a ter um metabolismo mais lento, não é? Mais prisão de ventre, as mãos mais frias, os pés mais frios, uma moleza, são pessoas mais preguiçosas, e depois tens aquelas outras pessoas que parece que são fogo e que têm o estômago sempre quente e que gostam de picantes e que é tudo muito rápido e vão à casa de não sei quantas vezes e gostam de um tipo de treino mais vigoroso e então tu consegues mesmo ver a personalidade e a forma como o corpo se comporta devido à personalidade que tu tens. Então aquilo que tu vais dar a nível da alimentação conta. Não vale tu estares a dar a pessoas frias, não é suposto tu dares a dar a pessoas frias saladas. Porque elas vão ter que conseguir digerir aqueles alimentos que vão dar muito mais trabalho do que se nós dessemos, por exemplo, a vapor. Isso. E o mesmo vale em relação às pessoas que são mais quentes. Mais facilmente vão tolerar as coisas cruas, mas depende aqui, nem sempre. Mas então é mais fácil tu dizeres que a maior parte das pessoas tolera o a vapor do que dizeres que os crus é uma coisa para todos. Porque isso não é mesmo. Sim. A medicina Ayurveda também fala disso e já fiz algumas consultas até na Índia e foi giro porque vieram confirmar-me exatamente aquilo que eu já sabia no meu corpo. Quase intuitivamente. Aquela coisa tipo, salada é boa para toda a gente. Tipo, salada é a coisa que eu mais demoro a digerir. Tipo, eu fico o dia inteiro a digerir umas folhinhas de alface, simplesmente não como. Então foi engraçado confirmarem-me isso à luz de uma ciência tão antiga. Eu acho lindo isso. Ou seja, acho que tanto na medicina chinesa quanto na medicina ayurvédica nós conseguimos ir buscar muita coisa. Acho que é importante atualizar. Porque aquilo que eu sinto em relação a estas correntes é que são lições muito importantes, mas lá de trás, e é importante adaptar aos dias de hoje, àquilo que se vive hoje e aos alimentos que estão disponíveis hoje, não é? Com certeza. Mas aquilo que cresce nos sítios onde cresce, a sazonalidade, não é? Que nós falamos muito, isso é importante. Porque aí vais ter os nutrientes que precisas para aquela época do ano, que é aquilo que é necessário naquela altura, não é? Que é diferente quando viajas. Olha, tenho aqui uma curiosidade, uma coisa que pode ser meio polémica, que agora se fala muito. Qual é que é a tua opinião do vegetarianismo e veganismo? Olha, eu sou-te sincera, a nível de questões éticas eu percebo perfeitamente, até porque já tentei fazê-lo. A nível de saúde sou 100% contra.
E adorava dizer o contrário, percebes? Mas a verdade é que nós conseguimos tirar muito mais facilmente dos alimentos animais aquilo que nós precisamos do que do universo vegetariano, em geral. Vai? Portanto, tu podes dizer assim, o espinafre tem ferro, tem não sei quanta quantidade, as vacas comem imenso e as folhas e não sei o quê. Só que depois, se dentro do teu sistema tu vais perder 70% desse mesmo ferro só em conversões e só te vai dar um tipo de ferro e não te vai dar os 2 tipos de ferro que é aquilo que tu precisas, não dá. E tu vais entupir-te em sopas e sopas de ferro que se calhar vão-te causar dejeções grandes. E suplementação até, não é? Em suplementação, eu acho que às tantas estás mais a viver de suplementação e de coisas também manipuladas, que atenção, há umas que eu sou super a favor, mas em geral, do que estares a ir. E claro que isto é com conta, peso e medida. Agora é horrível chegares ao supermercado e vês que tens tanta disponibilidade de carnes e aquilo depois para onde é que vai a seguir. É horrível pensar nisso e como é que as coisas funcionam nesse sentido. Mas um equilíbrio eu acho que era aquilo que faz mais sentido. A nível da saúde, nós não podemos nunca dizer, na minha opinião, que uma alimentação vegan ou vegetariana é mais saudável do que uma alimentação que contenha produtos animais. E eu acho isso, acho que não, a nível de saúde. Exato. Exclusivamente. Boa resposta. Olha. E tem os processados também, é importante dizer isso, não é? As carnes processadas, de onde é que vem a carne, qual é o tipo de peixe, a aquacultura, essas coisas todas têm influência. Claro, portanto, não estou a dizer que é para a pessoa andar a comer salmão do sushi que se vende aí a torto e a direito, nem para andar a comer, sei lá, fiambres e chouriços e essas coisas. Sim, claro, também é diferente, não é? E agora outro tema também que é o tema, não é? Que é o açúcar. O açúcar é o tema, não é? Porque além de ser estar em muitos sítios também e muitos também inesperados, que é isso que eu estou sempre aqui, sempre que vem alguém da área da nutrição, eu gosto muito de voltar a lembrar as pessoas que vejam os ingredientes, não custa nada, tipo olhem, procurem os ingredientes e a ordem. Os primeiros que aparecem normalmente são aqueles que onde tem mais quantidade. É onde tem mais, não é? Portanto, quando o ingrediente começa por açúcar, é sinal que é o ingrediente maior daquele, é isso, não é? É um terror, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é assim... É que nós achamos que precisamos de mais açúcar do que precisamos na realidade. O açúcar é uma questão de hábito. Tanto que, olha, quando eu fui morar para o Brasil, na altura, nem tinha tanto conhecimento, quando experimentei os sumos de frutas lá, eles ainda põem açúcar em cima das frutas deles que já são doces. E eu dizia assim, mas isto é muito doce, tipo isto, ok. Então já notava uma diferença muito grande, estamos a falar de sumos, nem sequer estou a falar da fruta inteira, uma diferença muito grande entre um sumo que tu possas fazer em casa aqui e um sumo que eu bebia lá. Portanto, aí já estás a habituar a esse tipo de açúcar. E mesmo a quantidade de açúcar que é posta em receitas ou em refeições, até mesmo em coisas salgadas, um molho que tu achas que não tem, às vezes tem, e tem mel e isso não deixa de ser tudo açúcar. E então o teu corpo vai se habituando àquele nível. É realmente um vício, não é? É, sem dúvida, sem dúvida. E isto significa o quê? Se tu fores reduzindo e te fores habituando a comer menos, mesma coisa com o chocolate. Se tu começas a comer um chocolate, um Milka ou uma coisa assim da vida, um chocolate de leite, exato, e depois começas a comer um chocolate de 70, um chocolate de 80, um chocolate até de 90, às tantas tu dizes, está ok, porque aquilo já é muito enjoativo, já não consigo comer aquilo. Certíssimo. Então tu habituas-te a isso. E outra coisa é a hora que tu consomes. Portanto, se for para comer alguma coisa doce, que seja depois de uma refeição. Depois? Nunca antes. Porque a questão é, se tu comes uma refeição... A sobremesa clássica, então. É preferível do que estás a consumir antes. Estas coisas são diferentes, não é? Sabes porquê? Porque existem muitas correntes que defendem que a fruta, como é uma coisa crua e tudo mais, que deve ser consumida logo de início porque a digestão é rápida. É rápida e o pico de insulina também, ou seja, o açúcar vai lá para cima. Não é muito interessante. Se queres comer fruta, que seja uma... Por exemplo, a seguir às refeições, a papaya, que tem papaína, ou o ananás, que tem a bromelina. Estas duas frutas são boas porque têm enzimas digestivas. Então, se tu queres comer uma fruta a seguir à refeição, estas podem ser uma boa opção. Papaya ou ananás. Ou ananás. Com a parte do meio, porque é na parte do meio do ananás, é aquela parte que nos restaurantes eles tiram, sabes? Sim. É onde tu tens a bromelina. E é ótimo a nível da recuperação muscular e tudo mais, porque acaba por ser. Mas só essas frutas ou qualquer uma pode ser podes comida? Comer outras também. E aquilo que eu digo, eu acho que as frutas fazem muito mais sentido fazer, se calhar a seguir a um pequeno almoço ou nos lanches à tarde ou de manhã, maçãs, frutos silvestres, kiwis, esse tipo de frutas no índice glicémico mais baixo. Sou muito a favor de bananas porque também treino bastante, mas banana da madeira e banana mais verde, banana madura é para esquecer, né? Ou é para fazer panquecas e é porque é alguma exceção, senão acho que nem toco. Não é bom. Não.
Não, as frutas tu nunca deves querer que elas sejam muito doces, e normalmente é aquilo que as pessoas querem, não é? O doce da fruta não deixa de ser açúcar. Não é muito diferente de um açúcar, ok? Um açúcar processado, e é isso que as pessoas não, mas isto vem da fruta, está tudo bem. É diferente no sentido em que a fruta, se comeres, não em sumo, né, ela tem outras propriedades que não só o açúcar, e então isso pode desacelerar aqui o pico de açúcares e tudo mais, e não te vai dar tantas quebras de energia. Mas isto não significa que não seja açúcar. E então eu acho que é muito interessante, se for a seguir uma refeição, para já vais comer menos quantidade, porque vai ser só uma coisa a seguir à refeição, a não ser que estejamos a falar de compulsão alimentar, mas isso é outra questão. E depois, já consumiste a proteína, já tens outras coisas, portanto tu não vai disparar assim a insulina como dispararia se fosse uma coisa antes da refeição, por exemplo. Exato, isolada. Então vamos lá, falaste disso, vamos lá entrar no tema da compulsão alimentar, que é um tema que acho muito interessante trazer e que tu agora estás a explorar mais, não é? Porque esta questão toda das emoções e tudo isso. Compulsão alimentar é uma coisa que me parece que é mais comum do que se pensa. Porque tem vários níveis, não é? É porque eu acho que aqui é sensível, porquê? Porque compulsão, seja pelo que for, és tu a tentar tapar um buraco com alguma coisa, não é? Só que é fácil de tapar com a comida, porque já é uma coisa que existe todos os dias e também é uma coisa que te dá prazer. E também não parece assim tão mal. Então é controverso, porque se tu pensares assim, eu vou parar de beber álcool. Por mais difícil que seja, tu sabes que aquilo é mau para tudo, então tipo, vou parar de beber álcool. Ou não vou comer mais doces ou porcarias assim que sejam fora, mas a quantidade de outras coisas que comes em casa pode continuar a ser muita, porque tu queres preencher o vazio na mesma. Mas não é diferente de ires a drogas, ou de ires a álcool, ou de ires a jogo, ou de ires a... Porque estas coisas todas estão todas a tentar preencher espaços que estão vazios. E estão vazios porquê? E quando eu comecei a perceber em consulta que as histórias eram mais ou menos parecidas, porque eu toco sempre na parte emocional, na parte mental e na parte física, comecei a entender que fazia se calhar sentido nós tentarmos desmistificar um bocadinho mais. Muitas vezes tentava passar para pessoas que fossem psicólogas e tudo, e ainda o faço quando acho que os casos são um bocadinho mais complicados, mas vou dando uns toques aqui porque acho que as coisas podem ser mais simples do que às vezes parecem. E achei muito giro o filme do Divertidamente, não sei se já viste. Ainda não vi, mas... O que está agora no cinema, mas estou a falar o primeiro. O primeiro vi, sim, é muito interessante. Achei muito interessante e vi aquilo com a minha filha, depois ela pediu para ver outra vez e para ver outra vez, ela tem 7 anos, na altura tinha 5. Para ver outra vez, e eu achei muito interessante, até fiz um jogo com ela que adaptei as emoçõezinhas, não é? A raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo são as que nós costumamos utilizar em casa, e fiz uns bonequinhos com aquilo, e todos os dias quando ela chega da escola ela brinca as emoções, então ela conta-me o que é que ela sentiu e tudo mais. E este jogo eu comecei a pensar, isto não é diferente nos adultos. E se eu começar a usar isto nas consultas? E se eu começar a explicar as coisas em consulta através disto? Porque aquilo que nós estamos à procura na comida é uma sensação. Não é aquilo que nós achamos que a comida nos vai dar, é uma sensação que pode vir de outro sítio qualquer. Pode vir do exercício físico, pode vir do contacto com outra pessoa, pode vir de um trabalho que te preenche imenso, pode vir de um projeto novo que tu estás super entusiasmada. Quando estás apaixonada, normalmente as pessoas esquecem-se de comer. Sim. E tu podes estar apaixonada por muitas coisas, tu não precisas estar apaixonada só por pessoas, não é? Certo. Tu podes te apaixonar por um trabalho novo, podes te apaixonar por uma casa que vais decorar, podes te apaixonar pela ideia de ir ser mãe, podes te apaixonar, sei lá, tantas coisas pelas quais tu te podes apaixonar. Eu sou apaixonada, por exemplo, pelo nascer do sol, aquilo nutre-me a todos os níveis, então eu sei que quando eu vou ver aquilo, o meu dia vai ser diferente. Então quando tu começas a preencher o teu dia com muitas coisas pelas quais tu tens uma certa paixão, tu deixas de ter um vazio tão grande para preencher. Isto de uma forma muito simples. Claro que eu acho que se terapeutas me ouvissem a falar assim, dizem, é muito mais profundo do que isso. E é. Claro. E há casos que são muito mais. Mas quando nós conseguimos perceber que aquilo que nós estamos à procura, seja nos alimentos ou nas drogas ou nas pessoas, o que for, é de uma sensação, fica muito mais fácil. É muito mais fácil porque tu entendes assim, ok, o que é que eu quero sentir? Então onde é que isto que eu quero sentir, aonde é que eu posso ir buscar isto? Porque aquela coisa tipo, eu quero caber naquelas calças. Eu quero caber, eu lembro perfeitamente, eu tinha esses problemas na adolescência, eu tinha que caber no 36. Olha no meu tamanho, achas que o meu corpo é um corpo de caber numas calças 36? Eventualmente há uma outra que me vai servir, mas regra geral esse número não vai caber em mim. Então era a ideia de caber naquele número que eu achava que me ia fazer sentir de determinada forma. Então nós temos toda claro, porque isso também já tem a ver com a idealização também, isso, não é? Que é outro tema, não é? E isso acontece em relação a várias coisas. Estou a dar este exemplo, mas acontece em relação a muita coisa. Quem é que eu sou no trabalho? Quem é que eu sou enquanto mulher? Quem é que eu sou enquanto amiga? Quem é que eu sou enquanto namorada? Quem é que eu sou? Então todas as vertentes da tua vida,
quem é que tu queres ser. Mais do que quem tu és, é quem é que tu queres ser. Porque se tu fores trabalhando cada uma dessas coisinhas, vais procurar a sensação em cada uma delas. E aí desfaz-se a culpa. Porque a compulsão fala sobre isso. Porque é que tu queres, porque estás a querer preencher um espaço, e depois bate-te a culpa. Então, isso a nível do teu sistema... Normalmente isso que acontece com a alimentação, não é? A pessoa exatamente. Come e depois arrepende-se ou sente-se mal. Há pessoas que chegam a vomitar, claro. Há outras que não vomitam, não chegam tão longe. E quando tu chegas a esse estado, é porque o teu corpo rejeita, não é? Obviamente, porque foi um excesso, foi um exagero. Entra a culpa, como é que eu me estou a tratar assim? Só que a culpa é um julgamento sobre aquilo que tu fizeste desde o início e faz-te sentir incapaz. Então aquilo vira um ciclo vicioso, não é? E quando nós falamos sobre culpa, quando tu pensas em todas as vertentes da tua vida, quem é que eu quero ser enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto trabalhadora, tudo o que for, se tu pensares assim, eu dou sempre este exemplo em consulta porque eu acho que é simples de perceber, eu vou buscar a minha filha à escola todos os dias e não trabalho a partir das 5h30, tirando um dia que ela está com o pai, mas os outros dias vou sempre. E eu poderia trabalhar até às 8 da noite, tentar arranjar alguém que fizesse isto e não estar com ela nesta, não fazer as atividades e tudo. Quem é que eu sou? Eu, enquanto mãe, identifico-me mais com sair esta hora, se calhar ter menos dinheiro ao fim do mês, não fazer tantas viagens, não conseguir aproveitar de uma forma, ou trabalhar até mais tarde e poder proporcionar e ter este estilo de vida. As duas estão certas. Nenhuma das Marianas está errada. Só que vai estar errada se eu tentar ser aquela que eu não sou. Então, quando tu és fiel a ti, tu estás a escolher de um lugar fiel, dificilmente a coisa vai cair. Então, quando dizes assim, vou comer, eu tenho a gleba ao pé de casa, então eles têm um bolo de banana incrível com chocolate. Dizes assim, eu hoje está mesmo a apetecer ir comer isto, eu vou lá, como uma fatia daquele bolo, e às vezes nem sequer como até ao fim, porque aquilo é relativamente pesado, está tudo bem. Agora, se eu disser, eu vou lá porque eu estou triste e eu mereço, e eu começo a alimentar uma coisa em que o meu corpo entende que aquilo é uma recompensa para o estado em que eu me sinto. E aí perdeste tudo. Porque a partir do momento em que tu tentas fazer isso, tu já estás no lugar de vítima, tu já és a coitadinha. Exato. E isso vai alimentar todos esses padrões. Em vez de tu estás a escolher de um lugar em que dizes assim, hoje eu vou, não quero nem saber. É muito diferente do hoje eu vou, não aguento mais, é sempre a mesma coisa. Muito diferente. Muito interessante. E a frequência também. Claro. É muito diferente. Muito interessante isso. Isso é todo um mundo, por isso é que é interessante tratar holisticamente, não é? As coisas, que é aquilo que tu agora estás a fazer. Sem dúvida, e por isso comecei com os workshops do You O'Clock, não sei se viste isso na minha página ou não. Os workshops do You O'Clock são os workshops que eu faço à sexta-feira, à tarde. Eu disse assim, isto vai ter que começar a acontecer, porque na consulta percebi que era muito mais importante trabalhar as emoções para depois poder então introduzir todas as indicações que eu acho que são importantes para o dia-a-dia. E comecei a perceber que todos nós temos histórias muito parecidas e que aquilo que nos faz mexer é justamente a sensação atrás das coisas. Então comecei a juntar, a dizer 5 pessoas cada sexta-feira, é gratuito, e é só para mulheres. Por enquanto, eu acho que depois de fazer o retiro que fiz, acho que posso começar a abrir algumas exceções, mas por enquanto costuma ser, são 5 mulheres e é aleatório, é por ordem de inscrição, então nem sequer sei quem é que vem. E aqui é o espaço onde nós trabalhamos todas estas coisas em conjunto. E quando tu percebes que somos todos iguais e que temos todos o mesmo tipo de problemas, só que só mudam as figuras e as alturas da vida em que acontece, dá-te uma sensação. O invólucro é diferente, mas depois o conteúdo é muito idêntico. Porque os medos são muito parecidos e as reações e os mecanismos de defesa. E quando tu percebes que tu estás só a agir a nível de mecanismo de defesa e percebes que já não precisas mais de defender, que já não és mais a menina pequenina, que agora podes brincar a ti, não é? Eu gosto muito de dizer, ninguém sabe brincar a ti. Como é que é brincar a ti? Como é que é vestir como tu te vestes? Como é que é isso tudo? Não é? Isso é todo o teu mundo, que não é de mais ninguém. Então tu começas a apaixonar-te por cada detalhe teu. E isso faz com que tu escolhas as coisas de um lugar muito mais seguro. Tão bonito. Olha, acho que é assim uma boa forma de fecharmos a conversa. Tinha 1000 coisas para te perguntar, acho que se calhar vais ter que vir cá outra vez. Temos tempo quando quiseres. Gostei muito. Olha, diz-me uma coisa, Mariana, para as pessoas conhecerem, saberem o teu trabalho, poderem trabalhar contigo, as tuas consultas, como é que chegam a ti? Normalmente a maior parte das pessoas pelo Instagram, que é marianapeçanha.nt. E podem mandar mensagem para o WhatsApp, está lá o meu WhatsApp também para marcar as consultas. Eu faço as consultas presenciais em Cascais e as consultas online. Online também? Sim, e depois os workshops que são gratuitos às sextas-feiras. Exato. E pronto, e também lancei um curso de receitas,
Está Isso disponível, vai ia-te estar perguntar-te disponível. isso, um curso de receitas É muito bom, saudáveis. porque é tudo sem estes alimentos todos, os refogados são Ensinas sem a fazer os gordura, refogados. tudo, e as receitas são super simples, e com aquela música brasileira por Vou trás, fazer, não é? vou fazer. Tem algumas portuguesas muito boas, mas Olha, então vão, e são muitas receitas, não é? São várias. são 30 receitas. Malta, vão lá, 30 receitas saudáveis, a sério, vou já fazer. Boa. Olha, querida, obrigada. Entretanto, vou-te dar aqui um presentinho que a Espírito do Sol, o nosso patrocinador, escolheu para ti, porque acha que talvez possa vir a complementar o teu trabalho, que é a cura vibracional e a aromaterapia, como pode ajudar. Uau. Então talvez possas, não sei, incluir aí mais algumas coisas. Sem dúvida, isto trabalha muito a parte sensorial e eu acho que isso é muito interessante. E acrescentar os óleos aqui, não é? Bom, espero que gostes. Boa! Obrigada. Obrigada mais uma vez, minha querida. Muito obrigada. Obrigada. Então, até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado assim e tenham tirado aqui muitas notas. Este é daqueles tipo de episódio mesmo para tirar notinhas e visitarem depois a página da Mariana. Obrigada ao Espírito do Sol por ter patrocinado aqui mais um episódio incrível e por nos proporcionar assim um cenário tão bonito, cheio de livros e oráculos e coisas maravilhosas que eu adoro. Subscrevam, por favor, o canal para que o Reatravessar possa continuar a chegar a mais pessoas. Um beijinho e até ao próximo episódio. Este episódio foi patrocinado pela Espírito do Sol, Livros para a Alma.